Deus. Sim, vivamos na vontade de Deus. Não há lugar melhor. Entretanto, o Nathan chegou. Nós tínhamos falado sobre o Nathan e a sua viagem a Cabo Verde. Bem-vindo. Deus abençoe. Espero. O Charles já está no aeroporto? Já está lá? Já está. Já está. Ok. A espera então de poder voar a Cabo Verde. Pronto, bem-vindo mais uma vez. É bom estarmos juntos e vamos continuar a orar pela vossa viagem a Cabo Verde, a vossa missão ali. Não é? Há mais uma maneira de explicar o que eu vou dizer aqui agora, mas devido ao pecado da humanidade, dos nossos pais e das muitas gerações, do nosso pecado, todos nós nascemos separados de Deus. Nós temos o nosso espírito ligado ao nosso corpo e o nosso espírito desligado de Deus, separado de Deus. Todos pecaram e separados estão, destituídos estão da glória de Deus. Então, é uma forma de explicar. Esta é a situação da humanidade sem Cristo. E devido a esse facto de estarmos separados de Deus quando nascemos, a tendência de 99,9% das pessoas, se não 100%, é de buscar constantemente aquilo que se encontra verdadeiramente só em Deus. E busquem outras coisas, de várias maneiras, preencher aquele vazio, aquela necessidade. Por exemplo, de se sentir seguro, não só dentro de uma fortaleza, porque esta segurança ela é relativa, mas uma segurança eterna, uma segurança profunda. Mas o ser humano passa a vida à procura de se sentir seguro, de se sentir aceito, ao saber que as pessoas o aceitam. Há algumas pessoas, a sua família, alguns amigos, de se sentir aceito, né? Amado. Então há aquela necessidade de aceitação que só pode ser satisfeita de forma plena e perfeita através de Jesus ou em Deus. Não é? Aquela necessidade de sentir que tem significado, que o que eu faço faz alguma diferença, nem que seja na minha família, os meus filhos, mas o que eu faço faz alguma diferença. Então eu tenho significado, tenho valor. E assim nós passamos a vida toda, desde que nascemos, à procura destas coisas: segurança, aceitação, significado, coisas que só se desfrutam verdadeiramente na nossa ligação com Deus. E é por isso que no tempo certo, como eu dizia durante a ceia, Deus se fez carne e habitou entre nós, a pessoa de Jesus, para que nós pudéssemos nos religar a Deus. Temos a oportunidade de, mais uma vez, o nosso espírito estar ligado a Deus. O espírito do homem, da mulher, da pessoa, ser ligado a Deus e não estar mais separado de Deus, porque Cristo fez esta ponte. A sua morte, a sua ressurreição providenciam um caminho de volta para Deus. Um caminho para acabar com esta separação, de uma vez por todas, para cada um que põe a sua fé em Cristo. Cada um que crê na obra de Cristo, que Ele morreu por nós, que Ele ressuscitou para que nós tenhamos vida abundante e eterna, se nós cremos nisso. Se nós nos identificarmos com Cristo, com a sua morte e a sua ressurreição, nós colocarmos a nossa... Então, por isso, quem ainda não fez essa decisão, hoje eu aproveito para dizer, online e presencialmente, não deixe passar o dia de hoje, de fazer a decisão mais importante da nossa vida, de podermos mais uma vez ter o nosso espírito ligado a Deus, não é? Mais uma vez, não eu, mas a humanidade, é através da humanidade. Eu vai ser a primeira, não é? Se eu ainda não fiz essa decisão. Então, ter o meu espírito ligado a Deus e poder desfrutar da verdadeira segurança, verdadeira aceitação, verdadeiro significado, que só podem ser encontradas em Deus. Mas, devido a essa busca constante, muito cedo nós aprendemos uma necessidade de sermos aprovados, de nos sentirmos, a aprovação que nos transmite é um sentimento de sermos amados, valorizados, de sermos significantes. Então, vamos aprendendo muito novos, né? Desde miúdos já estamos ali, depois que passam as papas, começa a fase dos brócolos, né? Então, tens que comer os brócolos. Se comeres os brócolos, muito bem, vai ser recompensado. Se não comer, já não há sobremesa para ti, não é? Então, nós aprendemos muito cedo a importância de fazer coisas para obtermos a aprovação. Mas, brincadeiras à parte, isso anda conosco por toda a vida. Depois saímos da família, vamos para a escola, para o desporto, no trabalho,
E nós passamos a vida sempre à procura de sermos aprovados, porque é assim que a sociedade funciona, assim que a humanidade funciona. Precisamos de aprovação, não de Deus, mas de aprovação humana. Então vivemos desta forma constantemente, e a tendência, sejamos cristãos ou não, por causa do nosso passado sem Cristo, a tendência é muitas vezes substituirmos ou queremos mais a avaliação positiva do que de fato sermos bons. Mais importante sermos avaliados como bons, aprovados, do que de facto fazer o bem. E aqui é que está o ponto. É valorizarmos mais a necessidade de sermos aprovados do que sermos de facto bons, de facto fazermos o bem uns aos outros. E nós vamos falar sobre isso em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Vamos abrir juntos o capítulo 6 de Mateus. Eu vou ler agora alguns versículos e depois voltamos para ler mais. Vou começar com o versículo 2. Jesus está a falar sobre tudo isso que eu acabei de dizer. A nossa motivação. Não é? Então, versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Mateus 6. Versículo 2, acabei de ler. Versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E ainda o versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Oremos. Querido Deus, nós reconhecemos que esta é a realidade do mundo em que vivemos. E o mundo, nesse sentido, muitas vezes está dentro de nós e dentro da igreja. Sabemos que é um caminho complicado quebrarmos esta tendência, esta forma de ser, de sermos autênticos e termos a motivação certa. E é isso que Jesus deseja, e por isso nós estamos a ler isto hoje de manhã. Queremos aprender contigo, queremos caminhar com Jesus, queremos que o caráter de Cristo seja formado cada vez mais em nós, porque este é o desejo do Senhor para nós, porque é isto que realmente faz valer a pena esta vida. Então pedimos a Deus, fala conosco, ensina-nos, ajuda-nos a nos colocar no sítio certo, neste ensino de Jesus. Aprendermos, crescermos, reconhecemos que de facto em Cristo temos toda a segurança que precisamos, toda a aceitação do que precisamos. Estamos plenos de significado. Pedimos que nos ajudes nisso nesta manhã, neste dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, essas três práticas que aparecem no capítulo 6 de Mateus são práticas comuns à maior parte das religiões, porque as pessoas percebem que essas coisas são importantes para o funcionamento da sua religião. Outras religiões à parte vão focar em Jesus, não é? Vamos focar no seguir a Cristo. E então aqui nós temos, quando são coisas que expressam as nossas obrigações ou aquilo que seria normal para a nossa relação com Deus, ou seja, a oração. Ou então a nossa relação com os outros, ou seja, servir ou ajudar os necessitados. E a nossa relação conosco próprios, ou seja, o jejum, que traz autodomínio, que traz conhecimento de si próprio, que faz perceber melhor a vontade de Deus, então faz-nos bem enquanto pessoas espirituais, físicas e espirituais criadas
por Deus. Então, tem nestas três ações, não é? Tudo tem a ver com Deus, com o próximo e conosco próprios, o exercício de cada uma dessas atividades, ou dessa maneira de estar em relação a Deus. Agora, no início do versículo 1, nós temos uma palavra, quando fala assim, nesta tradução que eu tenho, guardai-vos de fazer a vossa esmola. A outra tradução fala assim, guardai-vos de fazer a vossa justiça, não é? Atos de justiça. Então, por que isso? É que, de facto, a palavra esmola no versículo 1 e esmola no versículo 2 não são no original a mesma palavra. Uma tem a ver com justiça e a outra tem a ver com misericórdia. Mas estas duas palavras trabalham muito no mesmo sentido, porque fazer a justiça, sermos plenamente justos conforme Deus, é sermos misericordiosos, como é misericordioso o nosso Pai Celeste. Então, muitas vezes essas palavras aparecem com um sentido próximo, porque de facto a justiça de Deus, fazer a sua vontade, é ser misericordiosos, sermos misericordiosos, como também é o nosso Pai Celeste. Então eu vou preferir aqui para essa situação, não é? Usar a ideia de justiça no versículo 1, porque aí vai servir também como uma apresentação, uma introdução para as outras três situações das quais nós vamos falar. A ideia de atos de justiça, atos de misericórdia, atos de caridade, atos de bondade, esmolas, dar ao necessitado. Está tudo aqui englobado na palavra de diakosuné, não é? Ou seja, justiça, no versículo 1, justiça ou misericórdia. Guardai-vos, então, vou ler numa outra tradução, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Para aqui. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. O problema aqui é finalidade. Qual é a finalidade de nós fazermos estas coisas? Então, vamos começar, versículos 2 a 4, já li o 2, mas vamos ler novamente e completar com 3 e 4. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. E, em verdade, vos digo que já têm o seu galardão. Versículo 3. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará. Agora, é importante nós entendermos que Jesus não está a dizer aqui uma lei, um princípio onde é proibido, não é? É errado fazer qualquer tipo de contribuição em público, ou fazer uma contribuição nominal, onde coloquemos o nosso nome. Não é sobre isso que Jesus está a dizer. Não é tornar isso numa lei. Não é? Nós sermos legalistas e interpretarmos isso dessa forma. Tanto é que temos vários exemplos, não é? No próprio Novo Testamento, de isto acontecendo. Jesus, por exemplo, quando observou a oferta da viúva pobre, lembram-se? Não é? E disse, olha, ela deu mais do que os outros todos. É porque estava a ser feito em público, e ele estava a ver, e ele estava a provar. Portanto, não é aqui dizer, não se pode fazer nada em público, não é isso. Aqui algo muito mais profundo do que dizer que não se faz nenhuma doação, nenhuma contribuição, nenhum bem, não se ajuda um necessitado em público. Principalmente porque é praticamente impossível, não é? Muito temos que distrair a pessoa, olha para ali, e nós ajudamos. Então, quer dizer, é praticamente impossível. Alguém vai ver, nem que seja a pessoa necessitada, não é? É impossível. E depois, para darmos de uma forma consistente, uma forma que nós sentimos que estamos a fazer o melhor com aquilo que Deus nos deu, então muitas vezes acabamos por fazer nominalmente a uma instituição, uma organização, uma igreja, não é? Então, Jesus não está a falar isso de uma forma legalista. Entendamos isso. É importante, por exemplo, em Atos, capítulo 4, quando nós lemos sobre a igreja no seu fulgor, no princípio estava realmente, nós lemos que as pessoas vinham e vendiam as suas propriedades e colocavam o resultado aos pés dos apóstolos. Está ali em Atos 4, no final do capítulo. E então era visível, toda a gente se via, toda a gente via, e Cristo já tinha morrido, ressuscitado, ascendido aos céus, e eles estavam a fazer aquilo que entendiam que era correto. Temos o exemplo de Barnabé, que também vendeu uma propriedade.
necessidade e entregou ali aos apóstolos para suprir necessidades. Portanto, está claramente no Novo Testamento que não é essa a intenção, não é isso que Jesus quer dizer. O foco de Jesus é a motivação. Qual é a nossa motivação quando nós ajudamos alguém? Quando nós fazemos uma contribuição? Quando damos alguma coisa? Qual é a nossa motivação? Há basicamente três. Uma pode ser sermos vistos e aplaudidos, né, pelos outros. E isso acontece muito no mundo. Infelizmente também acontece no corpo de Cristo, na família de Deus. Mas acontece muito. A pessoa dá, realmente ajuda, abençoa, é ótimo para a pessoa que recebe, ou a organização, etc. Mas muitas vezes a motivação é que isso seja visto, reconhecido e aplaudido. Essa é a motivação. Há uma outra motivação que é não necessariamente ser visto e ser aplaudido, mas é aquela motivação em que a pessoa fala assim, ela se sente bem porque ela fez. Ela sente que eu sou a melhor pessoa que existe aqui nestas paragens porque eu fiz isso. E então não precisa necessariamente que os outros digam, mas lá dentro ela sente isso. Sente-se orgulhosa, satisfeita, preenchida, aprovada, porque afinal fiz uma coisa muito boa. Jesus disse que nesses dois casos a pessoa já recebeu. Se era isso que ela procurava, e ela recebeu, então acaba aqui. Não há qualquer outro fruto, benefício para além disso. Acabou. Nós já receberam o seu galardão. E aquela motivação que Jesus está a procurar e Ele está a ensinar aqui é a motivação de nós fazermos o bem, ajudarmos alguém, fazermos uma contribuição, abençoarmos uma organização com a motivação de agradar a Deus. Com a motivação de sermos aprovados por Deus. Com a motivação de que nós oramos e decidimos e chegamos à conclusão que era a coisa certa e fizemos, e estamos satisfeitos não porque me faz sentir bem, também faz, porque coisa mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, não é? Mas não é essa a motivação. A motivação é agradar a Deus. É fazer aquilo que nós cremos que é aprovado por Deus. Temos esta motivação. Então é isto que Jesus está à procura quando fala sobre a motivação, a nossa motivação ao darmos esmola, ao ajudarmos alguém, a fazermos alguma contribuição. Não é nós transformarmos isso em algo legalista, mas cuidarmos do coração, vemos a nossa motivação. Mas vamos para o segundo ponto. Versículos 5 a 8 tem a ver com a oração. Então, primeiro, generosidade sem vanglória. Eu vou usar esse termo e depois mais à frente eu vou explicar melhor. Generosidade sem vanglória. Agora, oração também sem vanglória. Versículos 5 a 8. Estamos juntos? Amém? Aí em casa também? Estamos todos aí? Ok, ótimo. Então vamos continuar. E quando orares, diz Jesus, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem a orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente, diz esta tradução. E orando, não useis vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós do pedirdes. Agora, da mesma forma que no anterior, a ideia aqui da trombeta, Jesus, não havia qualquer situação de trombetas. As pessoas chamam da orquestra para tocar enquanto eu vou. É pouco provável que isso acontecesse na prática. Jesus está a fazer um exagero para conseguir transmitir um ensino. Né? E provavelmente as pessoas que estavam a ouvir Jesus até acharam alguma piada. Sabe quando nós achamos uma coisa? Eu já falei 2 ou 3 hoje, em que as pessoas fazem uma risadinha, né? Fazem um sorrisinho. Provavelmente era isso que acontecia quando Jesus dizia essas coisas, porque era um exagero. Não estamos a dizer que cada vez que esses hipócritas contribuíam, eles chamavam as trombetas para tocar. Jesus está a exagerar a situação para... Mas mesmo que fosse, o importante é
A motivação. E aqui, na oração, a mesma coisa. O orar na sinagoga é normal. Orar na sinagoga é normal. Orar no canto da rua, naquela época, também era normal. Fazia parte da cultura, não havia nada de mal nisso. Não é? Isso fazia parte. E nós encontramos, de fato, na palavra de Deus, ensinamentos sobre isso. Aqui mesmo, no capítulo 6, Jesus diz, no capítulo 9, capítulo 6, 9, ele fala assim: vós, porém, orareis assim. E ele ensina: Pai nosso, é singular ou plural? Pai nosso, que está nos céus, não é? E é tudo no plural. Porque provavelmente a ideia não é nós orarmos só essa oração sozinhos, mas orarmos em público, em comunidade, em família, como igreja. Além disso, temos outros exemplos. Por exemplo, em João 11, quando Jesus ressuscita Lázaro, nós vemos que ele chegou aí à frente do túmulo e ele disse: ó Deus, obrigado porque eu sei que tu me respondes. Ó Pai, obrigado porque eu sei que tu me respondes. Digo isso não porque seja necessário, mas para que aqueles que estão à volta possam ouvir. Ou seja, ele está a orar em público e até dizer que a intenção dele é essa mesmo, é orar em público, para que as pessoas ouçam. Em João 17 nós vemos Jesus, a oração de Jesus, que é maravilhosa, a oração de Jesus em João 17. Como é que João iria depois escrever aquela oração, passado bastantes anos, se ele não a ouviu? No Getsemane nós vemos que ele afastou-se deles e orou da seguinte maneira. Como é que não sabe? Ouviram. Estava afastado, mas a distância de ouvir. Porque provavelmente ele não sussurrou aquela oração. Era o momento de gritar aquela oração. E eles ouviram. E o texto diz que ele voltou 3 vezes e orou da mesma maneira. Portanto, também repetiu a sua oração. O próprio Jesus repetiu a sua oração. Da mesma maneira. Portanto, o que Jesus está a dizer aqui não é nós transformarmos isso em algo legalista, não é? Mais uma vez, o foco de Jesus qual é? A nossa motivação. A pessoa vai à sinagoga ou vai à igreja orar, qual é a motivação? A pessoa ora no canto da rua, ok, levanta as suas mãos, se é apropriado naquela cultura. A nossa não é muito, né? Seria um pouco estranho, mas se a pessoa faz daquela cultura e é normal, qual é a motivação? É isso que Jesus está chamando a atenção. Qual é a nossa motivação? E ele fala então sobre o aposento, o quarto interior. E é muito curioso que eu estive a estudar, a ler sobre isso. Então esta palavra aqui, esta referência, é normalmente um quarto que havia na casa, que era o único quarto com porta. Naquelas culturas, até hoje, muitas vezes as casas não têm portas. Não é? Elas têm o portal, mas não tem porta. A pessoa entra por um portal, etc., mas é tudo aberto, às vezes há uma cortinazinha. Não é? Em muitas culturas é assim até hoje. Mas havia em algumas casas um quarto mais no centro da casa com porta. Normalmente sem janelas. E era um lugar onde a pessoa podia estar completamente sozinha e onde muitas vezes guardavam as coisas preciosas, os tesouros. Interessante isso, não é? Ir para aquele aposento, aquele quarto onde estão guardados os tesouros de Deus. Não é um lugar físico necessariamente. É um lugar interior. É uma relação com Deus. É nos colocar diante de Deus, no nosso aposento, no nosso quarto interior. Naquele lugar onde estão os tesouros de Deus, para ter tempo com Ele, para desfrutar da sua presença, para termos intimidade com Ele. É sobre isso que Jesus está dizendo. Qual é a motivação da nossa oração? Há pessoas, e talvez muitos de nós, inclusive eu, somos culpados de só orarmos quando estamos com os outros na igreja. Não temos tempo de oração no quarto interior, no nosso aposento. É isso que Jesus está a dizer. E nós temos que ter, muito antes de orarmos em público, temos que ter o nosso tempo com Deus. E quando estamos em público, é importante que seja com Deus também. Não estamos a orar palavras bonitas para os outros ouvirem, estamos a falar com Deus. E essa deve ser a nossa motivação. Em dada altura da minha vida em ministério, minha vida cristã em ministério,
decidi, eu não vou ficar na procura de palavras bonitas, eu vou orar naturalmente, eu vou orar como eu falo com pessoas, eu vou falar com Deus. E é assim que eu tento orar. É assim que eu tento falar com Deus. Imperfeito, estou a aprender, é uma vida de aprendizagem, mas é sobre isso que Jesus está a falar. É a nossa, por que é que nós oramos, qual é a nossa motivação. Então a essência é buscar a Deus, é reconhecer Deus como tal, o Deus Criador, o Deus Protetor, o Deus Provedor, o Deus maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai, o Deus que é tudo isso, Deus de justiça, o Deus de misericórdia. É desfrutar da presença de Deus, buscar a Deus e reconhecê-lo como tal. Não é como muitos de nós, infelizmente, fazemos oração para informar Deus das coisas, como se Deus não soubesse. Então vamos informar o problema grave que eu estou a passar, não é? E vou informar os detalhes, porque se calhar talvez só, não é, de forma abrangente, eu não sabe os detalhes. Então vou informar Deus. Ou pior ainda, muitas vezes a oração é usada para instruir Deus. Ó Deus, o problema é este e eu quero, é para fazer isso. Não é? Se calhar o senhor não tá sabendo, mas é isso que eu preciso fazer. Não. A oração não é para informar Deus, não é para instruir Deus, mas é para, na presença de Deus, discernir a sua vontade. Não é o porquê, mas o para quê. Eu estou a passar por isso, não compreendo o porquê, mas não preciso compreender. Eu preciso perceber o para quê. O que eu passo por isto com algum propósito, para crescer, para aprender, para ser bênção para os outros. Alguns aqui souberam que eu fiquei limitado com o meu portátil, deixou de funcionar e eu não deixei, eu fiz tudo para não perder a minha paz e confiar em Deus, não é? E felizmente teve um final feliz, arrancou novamente, está lá tudo, não perdi nenhuma informação. Mas durante este tempo eu a pensar, Deus, olha, certamente há um para quê? Será que alguém está a observar como é que o pastor reage quando o portátil não arranca? Não sei. Não sei, mas não é tanto tentar entender os porquês, mas Deus tem, discernir a sua vontade, buscar sabedoria e direção para as nossas vidas. Qual é a nossa motivação quando nós vamos à presença de Deus em oração? Tanto contribuir ou sermos generosos sem vanglória, orar sem vanglória e por fim jejuar sem vanglória. E é curioso que o jejuar, nós falamos sobre isso há algumas semanas, no início de fevereiro. O jejuar hoje, muitos cristãos em todo o mundo acham que isso, se calhar, era para outros tempos. Não, são instruções claras para todos os tempos, incluindo os tempos de hoje. Mas vamos ler aqui o que Jesus diz. Versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Diz também esta tradução. Então, mais uma vez, vejam, Jesus não disse, se jejuarem. O que ele diz? Quando jejuarem. Então, está suposto que vai haver jejum, que vai fazer parte da nossa vida. Ou é regular, semanal, ou é menos regular, anual, ou só em momentos de mais crises, mas vai fazer parte da nossa vida. Quando jejuar. Não é aquela coisa que passamos a vida toda sem nunca nos atentarmos para isso. Recentemente, depois de nós falarmos sobre este assunto, houve uma situação de uma pessoa nos nossos grupos de crescimento que disse que a filha estava a passar por um momento muito difícil, muito complicado. E essa pessoa deu testemunho no grupo de crescimento e falou assim, eu falei, não, vamos ter calma, vamos orar e vamos jejuar. E Deus nos vai ajudar. De fato, orando e jejuando, veio paz, veio aquela tranquilidade, Deus está a cuidar e a situação está resolvida. Não é? Graças a Deus por isso. E isso deve fazer parte da nossa vida, deve ser normal para nós. Em momentos de aflição, de dificuldade, ou não.
também como uma forma de passarmos um tempo mais reservado para Deus, não é? Nós jejuarmos, nós incorporarmos o jejum na nossa vida com Deus. Então, como sempre, o alvo de Jesus, mais uma vez, é o coração, é o nosso interior, é a nossa motivação. É isto, Jesus está a olhar para aí. Agora, a vanglória, sobre a qual estou a falar desde o princípio, a vanglória é uma armadilha muito sutil. Vanglória, essa palavra que nós não usamos muito, eu não ando por aí dizendo vanglória, não ouço muita gente falar nisso, né? Mas o que isso significa? A vanglória primeiro tem uma raiz na nossa insegurança. Então nós nos sentimos inseguros, então procuramos fazer coisas para que as pessoas aprovem e digam, não é? Então isso que é vanglória, não é? É nós sermos reconhecidos, não é? É a vanglória. Ele se alimenta dessa necessidade que eu falei no princípio, a necessidade de ter aprovação, de sentir aceito. Então é por isso que há vanglória. Agora, apesar de ser semelhante ao orgulho, porque tem a ver com nós nos sentirmos bem conosco próprios, é diferente. Porque o orgulho pode ser algo completamente negativo, nocivo. E a vanglória, embora seja negativa, não é? Ela pressupõe, obrigatoriamente, é isso que eu estou a dizer, virtudes. A pessoa só sente vanglória se ela faz coisas boas. Então há virtudes, a virtude de orar, a virtude de jejuar, a virtude de ajudar os outros. Isso são virtudes, são coisas boas e ótimas. Mas aqui é uma armadilha. E é curioso como o nosso inimigo sabe isso. Se ele não consegue nos levar para um pecado mais da carne, mais estranho, mais de mentir, ou irar-se, ou isso, então ele nos leva, ok, queres fazer só o bem? Então, na boa, e sente-te bem com isso. Enche-te de vanglória. E nós muitas vezes caímos na tentação, porque a armadilha é muito sutil. Estamos a fazer o bem, estamos a ajudar os outros, estamos a obedecer a Deus, fazer aquilo que realmente agrada a Deus, mas podemos nos encher de vanglória e perder o comando. Já recebeu o seu galardão. Já está. Não precisa esperar mais, porque já está, é isso. Era isso que procurava, foi isso que encontrou e fica por aí. Portanto, é um pecado, é uma situação que se esconde atrás de um disfarce de uma ou mais virtudes. Né? Então, na frente é uma virtude, mas lá no fundo, a vanglória. Agora, eu quero chamar a atenção muito importante. Muito importante. Isto não quer dizer que nós devemos evitar dar e receber elogios. Não quer dizer que nós não devemos afirmar os nossos filhos, o nosso cônjuge, os nossos amigos, os nossos alunos, aqueles que são professores. Não está a dizer que isto... não, nada de vanglória. Nós não queremos dar lugar à vanglória. Não, nós devemos elogiar sim, mas não com a intenção de sermos reconhecidos ou ganharmos alguma coisa com isso. Devemos aceitar elogios sim, mas sem nos sentir melhor do que ninguém por causa disso. Devemos afirmar os nossos filhos e cônjuges, como eu disse, alunos, sim, mas com a intenção de os ajudar a crescer, de se firmar, de se tornarem mais fortes. Não com a intenção de os enganar, de ganhar depois alguma coisa, não é? De conquistar um direito qualquer. Não. Fazer, mais uma vez, de coração, com a motivação certa. O melhor exemplo disso está também em Lucas capítulo 18. Lucas 18. Vamos ler? Eu penso que a maior parte de nós conhece bem esta parábola, mas pode ser que não. Pode ser alguém que vai ouvir, pode haver alguém que vai ouvir pela primeira vez. Então vamos juntos aqui em Lucas capítulo 18. Eu convido para abrir a Bíblia. A Bíblia é em Lucas 18, começando no versículo 11. Amém? Ou melhor, vou começar no 9. Vamos começar pelo princípio. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. E nada mal com isso, ok? Isso faz parte, é normal.
Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano aí. O publicano é cobrador de impostos, né? Então, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes a semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Nada mal com isso. Tudo isso são coisas boas de fazer. São virtudes, são coisas ótimas, não é? O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus conclui assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. É possível falar as palavras do publicano também com motivação errada. É possível nós usarmos estas mesmas palavras com motivação errada. Portanto, não é aqui escolher as palavras certas, não é? Para convencer Deus ou etc. Não. É a motivação certa. As palavras que saem daqui com qual motivação? Jesus mostra o conhecimento profundo que Ele tem do coração humano. Ele conhece o nosso coração. E Ele está preocupado com isso, com o nosso interior. E ao mesmo tempo Ele é o exemplo máximo da humildade, porque a humildade é que é o contrário da vanglória, não é? Ele é o exemplo máximo disso. Então vejam, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como é que nasceu? Nasceu indefeso. Nós não vemos que Jesus nasceu com asinhas, etc. Nasceu indefeso, manjedoura, um bebê. Nasceu indefeso, uma família pobre. Devido à perseguição de Herodes, foi refugiado no Egito. E depois, quando voltou a Israel, foi viver na Galileia, na cidade de Nazaré, que era uma cidade, uma aldeia desprezada. Sim, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Foi assim que Ele viveu entre nós. O próprio Filho de Deus tornou-se homem, mas um homem sem reputação. Ele era querido pelas multidões, mas em termos de status quo, não tinha reputação. Não era respeitado, não era querido, não era chamado para falar, para dar palestras, né? Viveu sem reputação, abriu mão do poder, de todo o poder. Ele, antes de ascender aos céus, falou assim: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Não é isso que ele diz? Em Mateus capítulo 28. Mas ele abriu mão disto, abriu mão de todo o poder e sujeitou-se a uma morte injusta, sem piedade e sem dignidade. Este é o nosso Jesus. Um exemplo de motivação certa, de coração no lugar certo, de humildade sem vanglória. Durante este ano temos falado sobre o caminho de Jesus, andarmos no caminho de Jesus, vivemos com o caráter de Jesus. E o caminho de Jesus, com o caráter de Jesus, é sem vanglória. Agora, se está a sentir culpado de alguma coisa, não se preocupe, não és o único, não é? Estamos aqui todos, certamente, eu incluído, não é? A nos lembrarmos de um ou outro momento em que ainda estamos a lutar com isso. Alguns de nós talvez lutamos com isso o tempo todo, e não há mal nisso. O importante é reconhecer que temos que lutar, né? Temos que vencer a vanglória, a necessidade de aprovação, mais do que ser bom, a necessidade de aprovação, mais do que fazer o bem. É isso que nós temos que vencer com a ajuda de Deus. Paulo fala sobre isso muito bonito em 2 Coríntios 3:5. 2 Coríntios 3:5. Quem quiser apontar, 2 Coríntios 3:5, eu passo a ler. Não que nós sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Quando sabemos quem somos pessoas em quem Jesus habita. Quando nós sabemos onde estamos, onde vivemos
no reino de Deus. Caminhamos juntos no caminho de Jesus. Amém? Então, quando nós percebemos isso, tornamos-nos muito mais capazes de viver sem precisarmos da aprovação dos outros. Sem vanglória. Eu retirei um parágrafo de um livro que eu usei enquanto estava preparado para hoje, e eu queria ler convosco. James Bryan Smith escreve o seguinte: não significa que não ligamos ao que os outros dizem, e certamente não significará que não damos importância a bons conselhos, mas voltamos os nossos pensamentos a Deus e agimos sempre com Deus em mente. Assim temos a liberdade para ouvir avaliações dos outros com grande discernimento. Ou seja, ouvimos e aquilo que é de Deus, aquilo que é apropriado, aproveitamos, não é? O que não é, entra e sai. Ouvimos as opiniões dos outros, mas não nos deixamos controlar por elas. Amém? Então vamos juntos. Eu vos convido para continuar nessa caminhada. Vamos juntos no caminho de Jesus, dando generosamente, orando e jejuando. Vamos juntos nesse caminho, ajudando-nos mutuamente a não cairmos nesta armadilha tão terrível, que é a armadilha da vanglória. Amém? Vamos colocar de pé, vamos colocar os nossos corações, a nossa motivação, o nosso ser interior na presença de Deus. Vamos tomar consciência disso, porque a verdade é que estamos sempre, né? Estamos sempre na presença de Deus, mas vamos tomar consciência disto. Estamos na presença de Deus. E pedir a Deus que sonde o nosso coração, o nosso interior, e nos ajude a viver e a fazer, e ajudar e abençoar, orar e jejuar com motivação. Ó Deus, reconhecemos mais uma vez a necessidade que temos de aprender contigo, Senhor. Sim, queremos andar neste caminho, mas não de forma trôpega. Não a tropeçar e a cair, a levantar. Queremos andar seguros, confiantes no caminho de Jesus. Aprendendo a reconhecer e a celebrar o desenvolvimento do caráter de Cristo nas nossas vidas. Ó Deus, nós queremos fazer as coisas certas, continuar a fazê-las. A pior coisa que poderia acontecer é deixarmos de fazer o que é certo porque queremos evitar a vanglória. Não, nós queremos fazer o que é certo. Queremos sim orar, jejuar e contribuir. Queremos fazer o que é certo, mas com motivação certa. Para agradar a Ti, para trazer alegria ao Teu coração, ó Deus. Ó Deus, para receber a Tua aprovação, ó Deus. Para desfrutar da Tua presença, da Tua direção, da Tua sabedoria nas nossas vidas. Sim, Pai. Ajuda-nos nisto. Ajuda-nos não só individualmente, mas como família e como igreja. A sermos bênção na vida uns dos outros, a nos afirmarmos e elogiarmos, mas com motivação certa, para que cresçamos juntos e sejamos mais como Cristo. Oramos em Seu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor continue a nos transformar, a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e a nos transformar para vivermos como o corpo de Cristo, família de Deus, povo do Seu pastoreio. Amém? Deus abençoe quem está acompanhando online. Uma semana muito abençoada. E até breve.